gracias. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi sospechoso dominio del castellano impide que estas palavras se pronunciem en esa lengua. Por eso, escucharán el sonido del portugués brasileño, mientras acompañan la lectura del texto. Quién sabe si dentro de algunas jornadas vengan con otros sonidos más familiares para algunos de ustedes. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje. Gostaria de começar agradecendo a Comissão das Jornadas, composta por Adriana Klinoff, Aide Montesano, Flávia Dutra e Pedro Carreira, pelo trabalho de organização, e a Julián Suevo, que torna tudo isto possível. Também gostaria de agradecer o convite, pois é uma honra estar aqui na abertura das segundas Jornadas Internacionais de Apola e a 11ª, contando desde os tempos de abertura. Agradeço a Alba Escalante pelas sugestões ao texto e por traduzi-lo. Apola, Apertura para Outro Lacan, é uma sociedade psicanalítica que se orienta a partir de um programa de investigação científica, o que já pode ser considerado algo novo entre instituições psicanalíticas. Este programa, claramente resultado de um trabalho anterior de leitura crítica, precisa e sistemática dos textos de Lacan, representa, antes de mais nada, um posicionamento epistemológico. Atualmente, temos 14 sedes e 17 representações nos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Espanha, França, Itália e México. O que significa que entre os 274 sócios e 664 aderentes, há falantes de espanhol, italiano, inglês, francês e português. Essa diversidade desperta em mim uma imensa curiosidade. Como é possível que haja a condução de investigações e a produção de saber entre analistas de lugares e línguas tão diversas? Não é à toa que seja esse o questionamento que bate à minha porta, dentre tantos outros que poderiam surgir. Questões relacionadas ao ofício da tradução, referidas à psicanálise ou não, me são muito caras. A psicanálise sempre esteve entre línguas. Faz parte da própria construção da teoria psicanalítica. Parafraseando Paulo Sérgio de Souza Júnior, tradutor e psicanalista, a psicanálise é uma teoria importada. A obra de Sigmund Freud, escrita em seu alemão com sotaque austríaco, sofreu os efeitos de tradução indireta por muitas décadas aqui no Brasil. Somente há cerca de 10 anos tornaram-se possíveis as traduções diretas para o português brasileiro, quando seus escritos passaram a domínio público exatamente 70 anos após sua morte. Mesmo assim, os conceitos em alemão ainda costumam vir entre parênteses, em trabalhos que fazem questão de trazer a tiracolo o conceito na língua de origem. Também há muito o que pensar em relação à psicanálise francesa de Jacques Lacan. Talvez por se tratar de uma língua mais acessível que o alemão, já que esse é muitas vezes considerado como intraduzível, o que verificamos é um excesso de
afrancesamentos, ou galicismos, se preferirem. Exemplos não faltam, mas um que considero particularmente claro é a tradução de semblant, palavra francesa para simulacro, aparência enganosa. Essa palavra foi traduzida por semblante, que em português é sinônimo de rosto ou fisionomia. O conceito lacaniano se perde. Talvez as dificuldades com que os analistas se deparam ao lidar com tão diversas línguas acabem comparecendo como um dos motivos, além da pura e simples falta de conhecimento teórico, que sustentam o lacanês. Repetições vazias e aforismos recitados à exaustão que acabam se constituindo num dialeto, que pode trazer a ilusão de que, afinal, temos uma identidade comum e nos entendemos. Mas isso é assunto para outro dia. Retomando, suponho conhecida de todos a proposta de Lacan sobre a noção de impossível, apoiada num conceito da matemática e articulada ao real. Ao real como o que não se escreve numa cadeia significante. Isso não implica afirmar que seja inefável ou inominável. O impossível como uma questão de letra, portanto, de efeito de discurso, uma questão que diz respeito à linguagem. Também arrisco dizer que na área da tradução há em alguma medida a dimensão do impossível. O esbarrar com certa intraduzibilidade estrutural de uma língua em outra. A lógica significante, cuja proposta poderia ser dita como o significante não significa a si mesmo, de uma forma muito reduzida, assim poderíamos simplificar, traz para a teoria lacaniana duas consequências. Por um lado, a possibilidade de que a clínica psicanalítica não seja guiada por uma lógica não identitária. E, por outro lado, a consideração por parte do analista de que a fala do analisante convida a um trabalho de leitura. O psicanalista não é aquele que decodifica a linguagem cifrada do inconsciente. Isso traria a suposição de um inconsciente a ser desvendado e um analista detentor de um saber prévio anterior àquela análise em curso. O psicanalista, para Lacan, tem mais de leitor e tradutor do que de intérprete. Considerando o que é proposto em seu ensino, a função do analista seria conduzir o analisante através da língua em que ele habita, saiba ele disso ou não. E, a partir de uma citação de Ângela Gesuíno Ferreto, de um trabalho de 2009, ela também psicanalista e tradutora de Lacan, podemos pensar a tradução sob os efeitos da mesma lógica, na qual não cabe a simplicidade de um deciframento. Talvez sejamos obrigados a perceber, com Lacan, que a tradução não é apenas uma questão de passagem de uma língua a outra, uma questão de equivalências, de fidelidade, de sentido, mas também de literalidade, de letra e, ao mesmo tempo, de submissão ao significante e seus efeitos. Retomando a pergunta que trouxe no início de minha fala, o que pensar de uma sociedade de psicanalistas que trabalha com teorias pensadas e escritas em alemão e francês? O que pensar de uma sociedade de psicanalistas cujos sócios falam em pelo menos 5 línguas? Qual o papel do programa de investigação nesse contexto? São questões. Penso que o caminho que estamos percorrendo em Apola é o de que, como analistas e tradutores, considerando que todo psicanalista é um tradutor, começando por Freud e Lacan, estamos na obrigação de traduzir o que não pode ser traduzido. Para finalizar, cito Lacan no Congresso da Escola Freudiana em 1978. A psicanálise
é intransmissível. É muito enfadonho que todo psicanalista seja obrigado, pois é preciso que se veja forçado a isso, a reinventar a psicanálise. Muito obrigada, boa jornada a todos.